Alô, colegas! Hoje nós vamos dar início a uma série de aulas sobre geometria plana. E nós vamos iniciar com o cálculo da área de determinados polígonos. Área é a medida da região interna de um polígono. Área, medida da região interna de um polígono. Então, considere, na aula de hoje nós vamos ver 3 polígonos e na próxima aula nós vamos ver mais 3. Hoje nós vamos ver a área de retângulo, quadrado e triângulo. Próxima aula nós estaremos analisando a área de paralelogramo, trapézio, paralelogramo, trapézio e losango. Observe o seguinte. Se nós temos um retângulo, e o que é que nós vamos definir como retângulo? É o quadrilátero que tem 4 ângulos retos e lados opostos congruentes. Ou seja, todos os ângulos medem 90 graus e os lados opostos têm medidas iguais. Então, nós estamos diante de um retângulo. A área de um retângulo é a medida de um dos lados da base multiplicado pela altura. Então, a medida da área de um retângulo é base vezes a altura. Quadrado é o quadrilátero, também, que possui 4 ângulos retos. Nisto, ele se parece com um retângulo. A diferença do quadrado para o retângulo é que no quadrado todos os lados têm a mesma medida. Todos os lados são congruentes entre si. Ele possui 4 ângulos congruentes e 4 lados congruentes. A área de um quadrado é o lado multiplicado por ele próprio, pela medida dele mesmo. Ou também nós podemos representar como sendo o lado elevado ao quadrado, a segunda potência. Então, a área de um quadrado é o lado vezes ele mesmo, ou o lado elevado à segunda potência. A área de um retângulo é base vezes a altura. A área de um triângulo, na área de um triângulo, nós temos que tomar bastante cuidado, porque no triângulo nós temos a área em função da base e da altura. Aí você diz, não, mas aí é parecido com o retângulo, que também a área em função da base da área vezes a altura. Só que tem um detalhe. No triângulo, nós podemos trabalhar com bases diferentes e a altura depende da base com que nós estamos trabalhando. Também aqui, nós poderíamos fazer esse mesmo raciocínio aqui no retângulo. Se eu colocar esse retângulo em pé, colocar esse retângulo assim, aqui, então agora o B passa a ser aqui, a altura, e o H passa a ser aqui, Mas a área continua sendo a mesma, H vezes B, Base vezes altura, que é a base que você considera sempre aquela que está se apoiando na superfície horizontal, Então, base vezes altura aqui não vai mudar em nada. Agora, observe no caso do triângulo. Observe essa característica do triângulo. Imagine que você tenha o triângulo ABC. Então, se você tem o triângulo ABC, aqui, vértice no ponto A, B e C, esse triângulo aqui, Se você quer calcular a área de um triângulo, a fórmula para calcular a área de um triângulo é base vezes altura. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, observe o seguinte, se nós considerarmos esta base aqui, o ladinho, a medida C, o lado C aqui, quem vai ser a altura desse triângulo se nós considerarmos esse lado C? O que é a altura de um triângulo? O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é a distância ou a menor distância entre o vértice oposto à base, o vértice oposto à base, ou o vértice que não pertence à base, é melhor usar essa nomenclatura, é a menor distância entre
o vértice que não pertence à base e a reta suporte da base. Tá? Então imagine o seguinte, você tem a base aqui, vamos trabalhar com essa base, C. Qual é a reta suporte da base C? É a reta que passa pelo ponto A e B, ou pelos vértices A e B. Então você prolonga esta reta, Qual é o vértice que não pertence a essa base? É o vértice C. Vértice C. Então, para você calcular a altura em relação a esta base aqui, você vai procurar o vértice que não pertence a esta base, que no caso é o vértice C, e baixar uma perpendicular do vértice até o prolongamento da reta que suporta a base. Então, ó, quando você traçar essa perpendicular aqui, ó, tem que formar 90 graus aqui, ó. Tem que formar 90 graus com a reta que suporta a base. Não pode ser essa distância aqui, ó, não pode ser esta, porque essas distâncias aqui, esse segmento, não formam 90 graus com a reta suporte da base. Então, não servem essas distâncias aqui. A altura é esta distância aqui, ó. É a distância do vértice que não pertence à base, é a menor distância entre esse vértice e a reta que suporta a base. Então, tem que ser esse segmento que forma 90 graus. Ok? Então, a área vai ser a medida do C multiplicado pela altura, aqui eu representei H1, dividido por 2. Mais interessante é que essa área também pode ser medida como sendo esta base. Imagine que a base agora fosse o lado A. Eu quero considerar a base como sendo o lado A. Não tem problema. Se você considerar a base como sendo o lado A, você vai ter que procurar outra altura. Outra altura. Não é mais essa altura aqui, é outra. Qual é a altura em relação a esse lado que passa pelos pontos B e C? Vai ser o vértice, a distância do vértice que não pertence a esta reta até a base. Então, o vértice que não pertence é o A. A distância dele até a base, a menor distância, é este segmento aqui, ó, que forma 90 graus. Então, H2. Então, vai ser A vezes H2 dividido por 2. Mas agora eu quero a base B. Eu quero essa outra base aqui. Eu quero trabalhar com esta outra base aqui. Se eu quero trabalhar com esta base, eu tenho que procurar o vértice que não pertence a esta base. Qual é o vértice que não pertence a esta base? Vértice B. Então, eu vou procurar a menor distância do vértice B até a reta suporte da base que eu estou trabalhando. A menor distância do vértice B à reta suporte da base é H3. Ó, forma 90 graus aqui com a reta suporte da base. Então, se eu trabalhar com a base B aqui, eu tenho que trabalhar com a altura H3. Então, vai ser B vezes H3 dividido por 2. De tal maneira que, quer eu utilize esse cálculo, quer este, qualquer um deles vai resultar no mesmo valor. Tá? Observa que eu mudo a base, mas eu mudo a altura também. Eu mudo a base, mas eu mudo a altura. Eu mudo a base, mas eu mudo a altura. Tá? Então, nós temos, para o triângulo, um cuidado bem especial quando nós estivermos trabalhando com base e altura, porque se nós definirmos uma base, nós temos que procurar a altura relativa a esta base. Ok? Então, aqui nós temos expressões para o cálculo da área do retângulo, cálculo para a área do quadrado e cálculo para a área de um triângulo qualquer. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos falar sobre cálculo da área do paralelogramo, do trapézio e do losango. A gente se vê por lá. Um abraço.